tarde de quarta-feira. Eu vou falar a respeito do comportamento dos jovens na escola, qual o papel de cada um. Para falar a respeito desse assunto, eu estou recebendo a Cristina Bittar Gouveia, que é psicopedagoga. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer enorme ter você aqui no nosso programa. É um prazer para mim também. Cristina, olha, as pessoas elas confundem o comportamento do jovem na escola, né? E é uma coisa tão engraçada, porque eu me recordo quando eu estudava, nós tínhamos o dia de cantar o hino nacional, nós tínhamos a diretora, quando ela aparecia, justamente a gente tinha que pegar e fazer aquela coisa, sabe, do silêncio, do respeito. Hoje em dia a gente não vê nada disso, né? A gente tem uma escola tradicional aqui em Bragança Paulista, que é o Tibiriçá, e vira e mexe eu recebo o diretor, que é o Sérgio Moraes, uma pessoa super simpática, um amigo querido. E lá não acontece isso, lá tem o dia de cantar o hino nacional, a maioria das cidades já passou por lá, mas nem todas as escolas são modelos, né? A gente sabe de escolas públicas em que o aluno ele leva o revólver mesmo, e se o professor olhar feio para ele, ele ainda é ameaçado. Quando não tacam fogo no carro do professor porque levou bomba, né? Levou nota vermelha, porque não estudou nem nada, então o professor dá nota vermelha. Não tem como ser diferente. Essa é uma experiência que ocorre em outras unidades, né? Na minha, graças a Deus, ainda não aconteceu, porque os alunos são muito bacanas, né? O que acontece é o seguinte, a evolução dos tempos, talvez, né? Hoje, você ir para a diretoria é uma coisa muito engraçada, né? Não é aquela coisa, assim, respeitosa como era da nossa época. Por quê? As famílias, né, perderam o pátrio poder, perderam muito com essa falta de tempo, né? Então as crianças não têm aquele amor que os nossos pais tinham com a gente. Então muita coisa, muitos valores foram perdidos. As famílias andam desestruturadas. Então ficou muito difícil para ter o controle das crianças também. Então o que está acontecendo hoje em dia? Os jovens precisam de amor. E eles não estão tendo esse amor de pai, esse amor de mãe. Mas a culpa termina sendo mesmo do pai e da mãe, ou é do professor? Porque assim, eu vejo muito pai e muita mãe transferindo para o mestre, né, a responsabilidade da educação. Exato. Então você vê, por exemplo, muitas crianças com 7 anos, 8 anos, desrespeitando a mãe, desrespeitando o pai, um celular que nem eu tenho, porque eu não tenho dinheiro para comprar um celular que custa R$4.500, entendeu? E aí você vê, por exemplo, uma criança de 8 anos com um celular desse na escola, e se a professora fala para desligar o celular, ela manda a professora para aquele lugar. Então, eles desrespeitam até a legislação vigente, que é não usar o celular em sala de aula. Outra coisa, o que acontece? O pai e a mãe passam pouco tempo com os filhos e não existe o limite. E é isso que a gente prima, o limite. O pai e a mãe têm que impor limite. E por consciência pesada, por remorso talvez, de não ficar com o tempo presente com o filho, então o que eles fazem? Eles compensam com bens materiais. E bens materiais não educam ninguém. Não dão limite, não dão aquele carinho, a presença do pai e da mãe. Hoje você chama um pai e uma mãe numa escola e talvez eles não parecem, eles não dão essa importância para o filho. E até existe legislação que prevê que o pai vá à escola. E muitas empresas até se negam a deixar os pais ir à escola. Então é muito importante que o pai acompanhe desde a pré-escola até o ensino médio o filho. Que imponha os limites para o filho. Porque sem limite, criança, adolescente, não tem estrutura nenhuma para ser um bom adulto. E eles pedem esse limite. Mas é tão gritam por isso. Sim, mas é tão recorrente a gente ver, por exemplo, pais que falam assim, mas eu nunca tive um tênis desse, eu nunca tive isso, eu não tive aquele, eles querem dar tudo. A compensação. Porque o vizinho também dá. Então ele quer se sentir, aí fica aquela competição de vizinhos ou de colegas que querem mostrar que dá mais para o filho do que o outro. E que o meu filho, por exemplo, teve uma festa de 15 anos. Sua filha não teve? Tem tudo isso. Então a pessoa ela vive nesse mundinho de Alice, no mundinho da ilusão. E principalmente da vaidade. E aí nessa vaidade toda, a pessoa não termina deseducando? Exato. A compensação do que eu não tive não vai trazer um adulto sadio, responsável. Com compensação, você não vai trazer na vida real alguém com caráter, por exemplo. Porque daqui a um tempo, quando ele for um adulto, você não vai compensar mais nada, porque pai e mãe não vão estar presentes para compensar nada. E aí, como é que você vai fazer?
Quando eu era moleque, eu queria ter uma bicicleta, uma Monarch. Sim. Eu nem sei se existe mais essa marca. Enfim, eu queria ter uma bicicleta Monarch. Eu pedia, falava assim pra minha mãe e pro meu pai que eu queria muito aquela bicicleta. Eles falavam pra eles, se eu passar de ano, vocês me dão? Eles falavam, não, você tem que passar de ano por você. Por mérito. Porque você não vai ter o seu pai e a sua mãe pro resto da vida. Eu lembro direitinho, eu apanhava. Porque ao contrário de muitos educadores, eu sou a favor da porrada terapia. A gente fala uma vez, a gente fala 2 vezes, a terceira vez vamos pra porrada. Disciplinar. Aí tem gente que fica em casa louco. Eu já entrevistei uma pessoa bambambam da educação do estado de São Paulo. Ela ficou revoltada comigo porque eu falei isso no ar em rede nacional, inclusive em outra emissora que eu trabalhava. E pode achar isso, mas é a minha opinião. Ela também tem que respeitar. Porque pra mim funcionou. Eu apanhei muito do meu pai e da minha mãe. E eu sou grato a cada surra que eu levei. Hoje, adulto, eu sou grato. Apanhava de cinta, apanhava de cabo de vassoura. Cheguei já em hospital com cabo de que minha mãe me batia no braço. E eu tinha que chegar lá e ela ainda falava, se falar que foi eu... Ela tá me assistindo, tá doida. Eu falando, se falar que foi eu, vou quebrar o outro braço. Eu tinha que pegar aí com o bracinho, olha, enfaixado e ir embora. Entendeu? Mas eu sou tão grato, amo minha mãe, tenho o maior amor pela minha mãe. Não tive um pai presente, né, na minha educação, mas também sou grato também a ele, graças a Deus, e porque, sobretudo porque eu me ilustrei e limpei toda a mágoa que eu tinha do meu pai. Hoje meu pai é vivo, está no 4º casamento. Eu estou contando essa parte aqui para vocês entenderem que educar às vezes precisa dizer muitas vezes não, e às vezes com grosseria também. Sim. Né? Às vezes essa coisa de passar a mão na cabeça não resolve. Não. É bom quando a gente tem uma pessoa que assimila isso. Agora, quando não assimila, vamos na porrada da terapia. Na realidade é o seguinte, a violência física não resolve muito. Só que é o seguinte, você tem que mostrar para a pessoa que você está educando que ela vai se prejudicar no futuro. Você tem que mostrar que vai ter uma consequência no futuro. E se ela não perceber isso, ela vai se machucar no futuro e vai ser ruim para ela. Porque você tem mais idade, você tem mais tempo de vida e você sabe que ali ela vai andando pela vida e você já caminhou tudo aquilo e você não quer que ela se arrebente no futuro. Quando alguém chega para eu resolver alguma coisa, eu sento ao lado e converso. Falo, poxa vida, você está vendo? É isso que você quer para o seu futuro? Você quer uma gravidez indesejada? Você quer fugir de casa? Será que isso é bacana para você? Olha o que aconteceu com a sua família. É isso que você quer? Vamos pensar. Poxa vida, você é uma pessoa bonita, inteligente. É essa a formação que você quer para você? Entende? A gente não precisa levantar a mão para um jovem. A gente não precisa gritar com o jovem. O jovem não precisa de grito, não precisa de conversa. A gente precisa conversar. Mas ele também não pode gritar com o pai e com a mãe, né? Não. Mas Aí você há de convir comigo. Não. Mas dentro do ambiente escolar, a gente conversa. E na conversa a gente consegue. Então, mas no ambiente escolar, não é o pai e a mãe. Sim. Né? Porque quando tem a intimidade, fica mais difícil. Né? Por exemplo, eu estou te conhecendo hoje, estou tendo o prazer de te conhecer hoje. Se a gente depois termina o programa, a gente vai tomar um café e de repente está passando por algum problema ou eu, e a gente começa a conversar, fica muito mais fácil de você ouvir e assimilar aquilo que eu estou te falando, porque eu sou de fora da sua vida, do seu contexto, do que, por exemplo, quem já convive com você debaixo do mesmo teto, sabe seus vícios, suas manias. Mas eles passam comigo muitas coisas. Sim. Eu tenho o prazer de estar com eles desde a 5ª série até o 3º médio. E eu converso com eles o tempo inteiro. Eu recebo eles todo dia de manhã. E pela carinha deles, eu passo com mais de 800 alunos por dia na minha frente. E pelo olhar deles, eu já sei quem está bem e quem não está. Mas você sabe que, Cristina, tem uma... Eles olham para mim e falam assim, como é que a senhora sabe que eu não estou bem? Pelo seu olhar. Eu optei por não ser pai. Eu poderia ser pai sem problema nenhum. Né? Eu poderia até abrir aqui o verbo para falar muito mais coisa, mas o horário não me permite. Mas eu poderia, sem problema nenhum, ser pai. Já tive, inclusive, quase fui pai, há anos atrás. Não quis ser pai. Porque eu seria ou um pai muito bom ou eu seria um péssimo pai. Porque eu acredito em educação, mas eu acredito também que a gente tem que falar firme e forte com o filho, que a gente tem que dizer muitos não, né? Que é o que nossa sociedade não faz mais. Então você vê crianças no shopping center, eu fui esse final de semana no shopping, e aí tinha uma criança lá gritando com a mãe porque a mãe não queria dar o bendito do lanche da letra M. E ela pegou e se jogou no chão e fez aquele escândalo, aquele espetáculo. Aí a mãe pegou, entrou na dela e pegou, catou ela e ainda fez todo aquele carinho, ainda deu de sobremesa o sundae.
Entendeu? Assim, Desculpa. aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Surpresa. O que você faria? O que eu fiz? Querida, deixa ela aí. Esperneou, fica. Finge que não está acontecendo nada. A criança para. Por quê? Sim. Você mostrou para ela que aquilo lá não te comove. Aquele joguinho. Aquele joguinho, porque ela sabe onde ela vai te comover. Sim. Então, quando começar a espernear, oi, fica aqui, vai. Quero ver se ela vai fazer isso de novo. Ela não faz. Aconteceu isso com a minha afilhada. Ela fez o primeiro show, no segundo show, ela não deu no show no shopping. Por quê? Eu falei para minha cunhada, não vai fazer. Não caia nisso, isso é uma provocação. A criança sabe quando ela te manipula e quando ela te conduz. Então precisa tomar muito cuidado. A gente precisa ter aquele sentimento, o feeling, para ver aonde a gente vai. Então, tomar cuidado com a criança, com o adolescente, a gente precisa observar. E eles são muito espertos. Dentro da psicopedagogia, a gente tem que ter muita observação. Eles são muito mais espertos E hoje, eles sabe? são. Porque hoje existe a tal da leizinha da palmada, né? Aí o que acontece? Qualquer coisa que um pai ou uma mãe fala pro filho, eles falam que ainda vai denunciar no conselho tutelar. Olha que absurdo! Você dá de mamar para uma criatura, você dá de comer, você dá educação, você dá amor, e na hora que você fala um não para essa criatura fala que vai levar você, se você grita ou fala... vai discar. Ainda usa o celular que você deu para falar isso. Você acredita? Né? Então, por isso que a gente tem que conversar muito, articular bem as palavras, conversar e ver, né? Ou se vai disciplinar a criança, disciplinar e mostrar por que está disciplinando, né? Pois é. Olha, Rose, eu quero agradecer demais, Cristina Bittar Gouveia, a sua presença aqui no nosso programa. É sempre enriquecedor falar com quem entende do assunto, né? Principalmente de uma maneira como nós conversamos na nossa casa, que eu poderia fazer uma lista de perguntas para você, e eu não tenho esse interesse. Eu gosto que a nossa conversa aqui, ela ultrapasse a câmera e chegue na casa das pessoas, que elas se identifiquem com algo que a gente comentou aqui. E eu só queria deixar uma coisa bem clara. O amor tem que ser a base principal de todos os relacionamentos. Um filho, uma criança, ela é fruto de um amor de uma mulher e de um homem, não interessa de que casal, de que cor, de que seja, mas ele é o amor de duas pessoas. Então, esse amor, esse fruto de um amor tem que ser criado com amor, tem que ser criado com respeito. E as crianças têm que ser ouvidas, sim, mas tem que ter limites. Sem limites, nós não vamos criar adultos responsáveis. Horário de entrada numa escola é 7 horas, que seja 7 horas, porque no futuro, lá na frente, o patrão não vai deixar entrar às 7h10 e ele vai perder o emprego. Então, amor, limite e respeito. E sobretudo, eu acho que o mais importante aqui para mim, resumindo todo esse seu texto, é assim: se você pariu Mateus, você que balance. Entendeu? Quem mandou você virar os olhinhos e não pensar no dia de amanhã? Ter filho dá trabalho, namorar dá trabalho, educar dá trabalho. Então, quando você pensou em ter um filho, ou se você não pensou, agora você tem que assumir essa responsabilidade. Olha, quero agradecer demais a Cristina Bittar Gouveia, que é psicopedagoga, que atende através do 0 operadora 11 94629 4285. 0 operadora 11 94629 4285. Ela é psicopedagoga do Instituto Prodiversidade e vai estar mais vezes aqui no nosso programa. Quero agradecer demais, viu? Muito obrigada. Obrigado. Vamos fazer o seguinte...